Oi, pessoal, tudo bem? Nessa e na próxima aula, nós vamos trabalhar o desenvolvimento pré-embrionário. Então, vamos começar observando as características gerais, né, do nosso organismo humano e depois vamos trabalhar as várias fases que compõem esse desenvolvimento. Então, primeiro, essas características gerais, né, para a gente entender um pouco de como acontece o nosso desenvolvimento embrionário. Então, nós somos, primeiramente, mamíferos placentários, né? Pertencemos a esse grupo de mamíferos que desenvolveu um conjunto de tecidos, que é denominado placenta, né? A gente pode chamar de um órgão, e que vai servir, então, para nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento no interior do organismo materno. Isso é uma característica que vai nos diferenciar de outros grupos, de um grupo, por exemplo, ao qual nós pertencemos, que são os amniotas, que é aquele grupo que inclui répteis, aves e mamíferos. É um grupo que contém uma camada embrionária, um anexo embrionário, que a gente denomina de âmnio. Então, nós vamos ver um pouco das características dessa estrutura. E ela é uma estrutura embrionária que vai proteger o embrião contra a perda de água e contra também choques mecânicos. E ela vai, então, envolver o embrião formando uma espécie de saco amniótico, que é o que nós vemos aqui nessa imagem. Então, notem que temos aqui, uma membrana envolvendo um espaço, e esse espaço contém o líquido amniótico. Então, o embrião fica no interior desse espaço, ali ele vai poder se movimentar, inclusive, e fica protegido tanto dessa dessecação, dessa perda de água, como também de choques mecânicos. Mas por ter a placenta, então, a gente vai ver que a gente tem algumas diferenciações deste grupo, que é dos amniotas. Além disso, nós possuímos, durante o nosso desenvolvimento embrionário, uma estrutura que é denominada de notocorda. A gente vai ver que ela é uma estrutura bem importante no desenvolvimento embrionário. Para alguns outros organismos, ela vai ter importância também para a sustentação do organismo após o nascimento, para os chamados cordados primitivos. Mas para os demais cordados, incluindo o nosso organismo, nós não vamos ter ela presente depois do desenvolvimento, mas durante o desenvolvimento embrionário, ela vai ser uma estrutura bem importante, como nós vamos observar. E, além disso, nós pertencemos também a um grupo de organismos denominado triploblásticos, ou seja, que tem três camadas embrionárias. Essas camadas, elas se denominam, então, de ectoderme, endoderme e mesoderme. E a gente vai observar, então, que o surgimento da mesoderme é um evento importante durante o nosso desenvolvimento embrionário. Vai demarcar algumas diferenças importantes das fases iniciais em relação às fases mais adiantadas do desenvolvimento. Então, primeiro vamos ver o que constitui o desenvolvimento embrionário, ou também chamado desenvolvimento ontogenético. Muitos autores já incluem a gametogênese, formação dos gametas, que nós trabalhamos durante o sistema reprodutor, como sendo uma das etapas do desenvolvimento ontogenético, porque ali vão se formar as células, os gametas, com um número reduzido de cromossomos, metade do número cromossômico da espécie, e este evento de formação dos gametas vai ser importante para que depois aconteça, na etapa seguinte, que é a fertilização, o restabelecimento do número de cromossomos da espécie. Em seguida, a gente vai ter o desenvolvimento do embrião, propriamente dito, Então, aquele organismo formado a partir da fertilização, ele vai entrar num processo de multiplicação celular, de diferenciação, que vai dar origem a essas etapas, que são consideradas etapas do desenvolvimento pré-embrionário. Por que pré-embrionário? Vocês vão notar que nessa etapa a gente não tem um embrião característico, porque a gente não tem aquelas várias estruturas que
correspondem a um embrião. Então, a gente denomina esse organismo, nessa etapa do desenvolvimento, de pré-embrião. Né? Para simplificar, às vezes a gente usa o termo embrião também, né? Mas de uma forma mais ampla. Né? Na verdade, aqui a gente ainda não tem as características de um embrião. Em seguida, então, vamos ter o período embrionário, em que as características do organismo vão se estabelecer, né? Como a forma da cabeça, as extremidades, e aí depois a gente passa, no final do processo, a ter o chamado período fetal. Na próxima aula a gente retoma essas outras etapas do desenvolvimento e vamos ver algumas características gerais dela. Mas hoje nós vamos nos deter, né, ao desenvolvimento pré-embrionário, que é o nosso foco principal aqui da nossa disciplina. Então, primeiro vamos ver um pouco como ocorre a fertilização. A gente trabalhou um pouco das características dos gametas, tá? Quando a gente viu o sistema reprodutor masculino e feminino. E aqui, então, a gente vai ver o que acontece com os gametas, né, nessa etapa, que a gente denomina de fertilização. Lembram que a gente viu no sistema reprodutor feminino que o ovócito, ele é liberado ainda como ovócito, né? É ainda um óvulo. Ele é liberado, então, durante esse processo chamado de ovulação. E em volta dele, a gente tem aquelas células que são as células da camada granulosa, protegendo, então, essa estrutura. E vimos também que em torno do ovócito, entre ele e as células da granulosa, a gente tem uma membrana, que é a membrana pelúcida. Vejam que ela está representada aqui em vermelho. Então, o que vai acontecer nessa etapa é que o ovócito com esses envoltórios está na tuba uterina, aquela tuba uterina mais próxima do ovário que passou pelo processo de ovulação. Como a gente viu, usualmente em cada ciclo ovariano, apenas um ovário vai ter o seu ovócito liberado durante a ovulação. Então, ele presente na tuba uterina pode encontrar espermatozoides já no local, ou então, se não houver espermatozoides, ele vai permanecer viável por aproximadamente 24 horas. Então, acontecendo uma relação sexual, nesse período, os espermatozoides vão atingir essa região da tuba uterina, onde vai acontecer o processo que a gente vai ver agora. Acontecendo a chegada dos espermatozoides, eles vão ultrapassar aquela barreira das células da granulosa e vão chegar até a membrana pelúcida. E ali eles liberam enzimas que vão danificar a membrana pelúcida. Nesse momento, um dos espermatozoides vai ultrapassar completamente a membrana pelúcida, esse que está representado aqui, em contato com o ovócito, e ele vai lançar no citoplasma do ovócito o seu material genético. Por isso que agora, nessa nova imagem, a gente vê aqui que o espermatozoide tem um grupo de cromossomos aqui, e outro grupo de cromossomos está abaixo, que seria os cromossomos do ovócito. Então, ali a gente tem os dois conjuntos de cromossomos, são chamados de pronúcleos, ainda separados, mas já no interior do citoplasma do ovócito. Ao se unirem, os dois conjuntos de cromossomos vão começar o processo de continuidade, da divisão do embrião, para formar, então, aquelas várias etapas que nós vamos ver posteriormente. Essa célula oriunda do processo de união dos dois gametas é, então, denominada de zigoto ou célula-ovo. E com a união dos pronúcleos, dos cromossomos das duas células, a gente tem, então, o restabelecimento do número cromossômico da espécie. Aqui a gente vê uma foto feita com microscopia de varredura, onde a gente observa o ovócito rodeado, por vários espermatozoides. Então, lembrando que a gente viu que a membrana pelúcida, rapidamente, eu comentei com vocês, tem um papel importante nesse processo de fertilização, porque ela vai impossibilitar, ela vai impedir que mais de um gameta masculino
mais de um espermatozoide libere os seus cromossomos no interior do citoplasma do ovócito. Se isso acontecesse, a gente teria a formação de um organismo aberrante, que não teria como continuar o desenvolvimento embrionário, porque teria muito mais cromossomos do que seria característico da espécie. E um outro aspecto importante também, que a gente observa nas imagens, né, só para complementar o que a gente está observando, é que vejam que neste momento que acontece a união dos dois gametas, é que vai acontecer o último processo da divisão meiótica, aquele processo que dá origem ao ovócito, né? Temos duas etapas na divisão meiótica. A primeira etapa acontece ainda no ovário e a segunda etapa vai acontecer aqui, quando houver o contato com o espermatozoide. Por isso que a gente denomina a célula de ovócito no momento em que ela foi liberada na ovulação. Mas quando acontece o encontro dos dois, então vai acontecer a última etapa da divisão, o óvulo se forma muito rapidamente e em seguida vai acontecer a união dos cromossomos dos dois gametas e aí a gente passa a ter já o zigoto, né, ou a célula ovo. E por isso que a gente vê que tem outras estruturas pequenas ali, elas são chamadas de corpúsculos polares e elas são formadas nesse processo de divisão, da última divisão meiótica. Então, vamos ver quais são as fases do desenvolvimento embrionário e as principais características de cada uma delas. Depois a gente vai trabalhar cada uma nos seus detalhes, né, principais. Então, as três fases seguintes, né, depois da fertilização, que constitui o desenvolvimento pré-embrionário, são a etapa de clivagem ou segmentação, a fase de blástula e o processo de gastrulação. Durante o processo de clivagem, o zigoto ele vai se dividir através de mitose, né, em várias células. Então, cada célula se divide em duas. Né? Então, uma célula se divide em duas, cada uma dessas duas se divide novamente em duas, a gente passa a ter 4, e assim sucessivamente. Essas células resultantes desse processo de divisões sucessivas são chamadas de blastômeros. Aqui a gente pode observar as várias etapas do processo, né? Desde a chegada do ovócito na tuba uterina, o processo de fertilização, né? Ocorrendo aqui nessas duas etapas. Depois, a célula passa a se dividir, né? A gente passa a ver ali que tem mais de uma célula, e isso tudo vai acontecendo ainda no interior da tuba uterina, todo esse processo de divisão inicial que constitui a clivagem. A fase seguinte é uma fase em que aquele conjunto de células vai dar origem a uma nova estrutura, que é chamada de blástula. Como nós vamos ver no caso dos humanos, a gente denomina essa estrutura também de blastocisto. O blastocisto está representado aqui nessa imagem, essas duas imagens, na verdade, tá? E a gente vê que o blastocisto ele não tem só um amontoado de células, ele passa a ter uma cavidade interna na sua estrutura. Tá? E essa cavidade é chamada de mastocélio. A última etapa do desenvolvimento pré-embrionário é um processo que a gente denomina de gastrulação, e é ali que vão se desenvolver as primeiras camadas, ou os primeiros tecidos embrionários, com o desenvolvimento, então, primeiramente da ectoderme e da endoderme, e por último, da mesoderme. E essa etapa a gente diz que o embrião atingiu o estágio de embrião tridérmico, porque tem 3 conjuntos de células ou 3 tecidos, né? Que são essas camadas. Então, vamos ver agora as características de cada uma delas, né? E quando cada uma delas se desenvolve. Então, primeiro vamos ver como acontece o processo de clivagem, né? E a seguinte formação da blástula.